Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, em que nós estamos estudando sobre as promessas de Deus, chegamos à lição de número 11, onde nós iremos tratar sobre a provisão, a promessa do Deus Criador que mantém as suas criaturas, no sentido físico, emocional e espiritual. Te convido para ficar conosco até o final, porque além dessa lição ser ótima, consoladora, confortadora, que nos fala sobre a presença constante do Senhor sobre a nossa vida, temos também novidades e coisas gloriosas em meio ao estudo desta semana. Fica conosco até o finalzinho. Não se esquece de deixar o seu comentário aí. Você está no canal EBD, sim senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 6, um capítulo muito importante em relação aos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois ele vai tratar sobre a oração, sobre as esmolas, sobre o jejum, sobre priorizar o reino dos céus e sobre o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Do versículo 25 até o 31, nós temos grandes ensinamentos para nós nesta semana. E o primeiro é que ele diz: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Quando Jesus Cristo diz não andeis cuidadosos, ele não está excluindo de nós o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida. Ele está falando daquilo que foge do que é moderação. Então não andeis tão preocupados a ponto de perder a vossa fé quanto a vossa vida. E ele vai exortar que o Deus que cuida daqueles que são menos importantes do que os homens é o Deus que cuida dos homens, daqueles que temem ao seu santo nome. Tanto que ele diz: quanto à vossa vida, quanto que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Ele agora nos leva para o momento da fecundação e o milagre de gerar vida, que é feita por este Deus que não suprirá as nossas necessidades. Então Deus deixa bem claro que desde a geração da nossa existência até o dia de hoje, quem tem posto comida na nossa mesa é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus Cristo. E essa exortação gloriosa de Jesus, na maneira com que ele fala, aí ele diz: olhai para as aves do céu. Elas não semeiam e elas nem colhem e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Em outras palavras, essas aves, elas dependem completamente de Deus dia após dia. Ensinamento que o Deus Yahvé trouxe para os hebreus através do maná, que todos os dias o Senhor mandava o maná. E mesmo assim o povo veio a murmurar e a reclamar do Senhor. Versículo 26, ele ainda continua dizendo: o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Em outras palavras, por mais que nós venhamos a nos preocupar com a nossa vida, chegará um dado momento em que aquilo que a gente deseja para o nosso corpo ou deseja possuir, ter, nós não conseguiremos com a nossa própria força. Tudo vem da parte de Deus. Então, esta lição nos leva a glorificar ao nome do Senhor. Entender que a ansiedade é um nível que não é bom, porque todos nós temos ansiedade, mas a ansiedade no descontrole, ela não é boa. Tudo no seu nível correto é bom. O medo tem o seu nível. Tudo tem o seu nível para que haja vida, motivação, volição, vontade, querer fazer, participar, fazer acontecer na nossa vida. Porém, acima de todas as coisas, existe um Deus que cuida de nós. E cuida de nós todos os dias da nossa existência. Vou deixar aqui alguns versículos, desde Deuteronômio, Salmos, Jeremias, Jó, que são versículos que você irá conferir, que mostram que o Deus Todo-Poderoso, ele é Senhor de toda a carne, ou seja, todos os seres humanos lhe pertencem. E tanto os animais como os homens são sustentados por Deus. A graça, denominada de graça comum,
aquela que faz com que o Deus que é transcendente também se torne imanente, participe da administração da vida da sua criação, mostra o quanto Deus é bom e quanto ele ama tudo aquilo que ele criou. Depois o Senhor Jesus continua falando sobre os lírios do campo, dizendo para nós não estarmos ansiosos quanto ao vestuário, nem estar solícito por conta disso. Porque os lírios do campo, eles crescem, eles não trabalham, eles não fiam, eles não tecem as suas roupas. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um qualquer deles. Ou seja, Deus reveste e veste as suas criaturas da maneira que ele quiser, com glória, porque o Deus é mantenedor de todas essas coisas. Por isso, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Olha só, se os homens que são criados por Deus como coroa da criação têm um grande valor para Deus nessa administração do mundo, e Deus enche de glória os animais e as plantas, como Deus não abençoará ou manterá com provisão aqueles cujo seu coração se agrada ou agradam ao Deus Todo-Poderoso? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Esse texto do Senhor Jesus Cristo está falando sobre aquilo que é o fundamento da nossa existência material, aquilo que nós precisamos diariamente, aquilo que é básico para a nossa existência. Então a exortação é: não ande inquieto por causa disso. Em Mateus 6,33 ele diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas, em uma melhor tradução, vos serão acrescentadas. Todas as coisas, em uma outra tradução, faz alguns entenderem que é o desejo e pedir tudo que a gente desejar que Deus nos concederá. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo: me busque primeiro, que tudo que você desejar eu lhe dou. Não é isso. O texto está dizendo: para que você não ande ansioso nem inquieto, primeira coisa, considerar que Deus é Senhor e governa. Então busque primeiro Ele. Se Ele nos mantém de tudo, então Ele é a fonte geradora de tudo. Então buscai primeiro o reino dos céus e andar na justiça desse reino. E essas coisas de que vocês necessitais, comer, beber e vestir, elas vos serão acrescentadas. Então, não é uma inquietação ou ansiedade que me deixa fazer com que Deus não seja mais prioridade e eu corra apenas em busca disso, daquilo que eu preciso e desejo, esqueça a Deus. Então esse não é o plano de Deus. Primeiro é Deus. É Ele quem supre as nossas necessidades e Ele que merece todo o louvor por causa disso. A lição desta semana ela tem 3 tópicos. O primeiro, a provisão das necessidades básicas. Segundo, a provisão das necessidades emocionais. E, terceiro e último, a provisão das necessidades espirituais. Então, seguiremos o modelo de 1 aos Tessalonicenses 5:23. E todo o vosso corpo, primeiro material, alma, depois emoções, e espírito, a parte espiritual, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que a Bíblia fala o homem no sentido integral e completo. Por isso, o comentarista já inicia na introdução dizendo que essa lição são instruções sobre as inquietações e preocupações da nossa vida. A primeira coisa que eu gostaria que você se conscientizasse que existem coisas que são necessidade na nossa vida, existem coisas que são desejos. E esses desejos, eles podem ser cumpridos por Deus quando eles estiverem dentro do plano e do projeto que Deus tem para nós. Não existe esse evangelho que simplesmente eu peço, busco e Deus vai me dar tudo o que eu desejo. Não é bem assim. O próprio Tiago, ele nos explica: pedis e não recebeis. E ele explica por quê. Porque pedis mal. E o que é mal? Para gastardes em vossos próprios deleites. Então existe um princípio do não de Deus em relação aos nossos desejos, que é nós buscarmos apenas porque eu desejo aquilo, apenas porque é uma ostentação, eu quero que as pessoas vejam que eu possuo aquilo, ou seja, sem nenhum propósito que glorifique a Deus. Então Deus não ouve e nem dá. No Evangelho de João,
quando você lê João escrevendo: "E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome eu farei, para que a vossa alegria seja completa". Então, pegar esse texto, esse recorte de texto, assim como Mateus 7,7, batei, né, pedi e buscar, porque é aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre, dá a entender que simplesmente eu desejo algo, eu sonho algo, e eu peço a Deus e Deus me dá. Não é bem assim. Uma coisa são as necessidades e outra coisa são os desejos. Se aquilo que eu desejo não é da vontade de Deus e aquilo que eu desejo que se Deus me der vai prejudicar a minha vida espiritual, nunca ele vai dar. Por quê? Porque Deus é pai. E o pai, se ele conceder tudo o que o filho quer, o filho crescerá como um delinquente e não irá valorizar aquilo que o pai deu. Pelo contrário, tudo que Deus nos concede, primeiro ele ensina, nos faz passar por um processo para valorizar Deus e aquilo que ele está nos concedendo, tendo capacidade para receber e não se desviar por ter recebido aquilo. Paulo, em Filipenses 4:13, ele diz: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece". O que Paulo está dizendo não é permissão para fazer qualquer coisa. Ele está dizendo: "Eu posso suportar qualquer situação, porque a força que Deus me concede para isso não me faz olhar para um lado nem para o outro. Tanto ter muito como não ter nada, eu estou fortalecido e vivo pela causa de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim". Então Paulo sempre está olhando para Deus, não para as coisas prometidas nesta vida. Tanto é que o mesmo diz: se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Veja que interessante. No contexto de João, aqueles discípulos que tudo que pedem em nome do Senhor é porque eles pedem segundo a vontade do Senhor. Pedir em nome do Senhor não é só usar em nome de Jesus. Pedir em nome do Senhor é segundo a vontade do Senhor. E as características daqueles servos são discípulos, ou seja, estão aprendendo com Deus, eles amam ao Senhor, eles amam ao próximo e eles simplesmente buscam sempre fazer a vontade de Deus. Eles sempre entram em contato com Deus para saber qual é a vontade e buscam fazer a vontade de Deus. Essa é a prioridade. Então eles priorizam Deus. Então quem prioriza Deus sempre vai renunciar e vai no final de sua oração sempre dizer: "Seja feita, porém, a tua vontade". Pois Cristo até pediu para o cálice passar, mas ele disse: "Seja feita a tua vontade". Então a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, sempre será melhor. Então o comentarista cita esmolas, oração e jejum, e o ensinamento aqui é muito poderoso, porque com as esmolas, a oração e o jejum, nós estamos glorificando a Deus em relação às nossas necessidades. Estamos nos privando de algumas necessidades, como por exemplo, ao invés de dormir, vai orar entrando à madrugada em oração. Ao invés de apenas reter e querer sempre para si, vai ajudar o outro, vai dar esmolas ao outro. E ao invés de que com fome apenas suprir as necessidades físicas, o crente ele vai jejuar, vai parar de comer para buscar a Deus. Essas atitudes são nobres e nos aproximam diante de Deus porque é uma renúncia daquilo que é básico para a minha vida, o sono, como por exemplo, é muito importante, a comida é muito importante, para glorificar a Deus, dizendo: Deus, tu és o supridor de todas as coisas, tu és o que me mantém, que me dá saúde, que me dá o sono e que glorifica o teu nome na minha vida. Então eu me entrego a ti. Então, Jesus já começa em Mateus 6 falando sobre essas três grandes virtudes de um verdadeiro servo de Deus. Depois ele cita Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. O Salmo de número 104, a partir do verso 21, tem um texto muito belo e glorioso. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Olha só que coisa gloriosa. Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Tanto os animais como os homens
todos esperam em Deus pelo mantimento no tempo favorável e oportuno de Deus. Então, Deus é o sustentador de todos os seres dessa existência. No plano da salvação, também está o cuidado de Deus para o nosso corpo. Tanto é que Romanos 8:23 nos fala sobre a redenção do nosso corpo. Dentro do plano da salvação, nos fala de Deus cuidar de nós fisicamente, porque fisicamente nós seremos restaurados. Tanto é que nós estudamos sobre uma lição que fala sobre a cura, o Deus que cura, o Deus que também interfere na história para trazer saúde ao corpo. Em Jó 38:41, o patriarca diz: Quem prepara para os corvos o seu alimento? Quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer. Eu sempre dizia isso, vendo as aves cantando, que elas estão adorando a Deus. Literalmente, todo ser humano percebe isso, que os seres estão adorando a Deus porque todos os dias o sol nasce, aquele cheirinho de terra molhada da chuva, a água para os pássaros, coisa gloriosa. Todos os dias eles têm a comida. Eles comem, se alegram, tomam banho naquela água e começam a cantar gloriosamente. Tudo isso quem faz é Deus. O texto diz: eles clamam a Deus. Todos os seres humanos sabem que a sua provisão vem de Deus. Eles vivem pelo instinto de sobrevivência, de buscar a comida, de buscar a satisfação física. E eles acham em quem? Acham em Deus. Então, sem terem a racionalidade que nós seres humanos têm, eles entendem no seu instinto que algo lhe concede isso. Então, eles cantam, eles expressam aquilo que a própria natureza, que veio de Deus, né, colocou para eles fazerem. E eles cantam, dançam, fazem algum grunhido, alguma coisa para agradecer o seu mantimento. Por isso, nós precisamos também agradecer ao Deus que nos mantém. Deixaremos sempre textos aqui para você conferir ao Deus que cuida de nós, ao Deus que deseja que nós venhamos ter contentamento com tudo aquilo que ele nos concede. Se sairmos dessa moderação de que Deus, além de cuidar de nós, nos concede aquilo que ele quer para nós, às vezes o nosso desejo está dentro do plano de Deus. E nós desejamos, oramos e Deus concede, e a nossa alegria se torna completa, porque tudo isso estava dentro do propósito do Deus Todo-Poderoso. Como as coisas de Deus são perfeitas para cuidar de nós. Tanto é que mesmo após o pecado, lá em Gênesis 8:22, o texto diz que enquanto a terra durar, o próprio Deus fazendo aliança com a terra, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e de noite não cessarão. Deus estabelecendo as leis da natureza e até a aliança para com Israel, Jeremias 31, 35 e 36, ele se baseou nas leis da natureza, dizendo que ninguém pode fazer com que Israel deixe de ser minha descendência, ou seja, destruir Israel. Tudo que Deus estabelece é firme. Então estamos estudando sobre a promessa de que Deus é o Deus que providencia aquilo que nós precisamos. E precisamos, neste domingo pela manhã, definir o que é provisão. É muito mais profundo do que providenciar quando falta. Nós usamos essa palavra no nosso dia a dia, né? Providencie, porque faltou. Então eu vou providenciar porque faltou. Mas em relação a Deus, é muito mais profundo. O Deus da providência é o Deus que vê que já iria acontecer e trabalha de forma antecipada para suprir a necessidade quando estiver próximo ou quando se for faltar aquilo. Deus é tão glorioso que o maná na sexta-feira ele vinha dobrado para poder o sábado ser totalmente dedicado a Deus. Então Deus nos dá um sustento e um conforto material e físico para que nunca venhamos a reclamar. Não é isso que Agu ele disse? Não me dê de mais nem de menos. Não de mais para ficar vaidoso e nem de menos para murmurar e dizer que as coisas são miseráveis. Me deixa com o meu pão cotidiano acostumado. Ou seja, eu quero todo dia o suprimento para que eu possa glorificar ao teu santo nome. O nome disso é sabedoria, de que nós precisamos abrir os nossos lábios e agradecer pelo tudo que Deus nos concede. Às vezes menos do que o outro, às vezes até mais do que o outro, mas para todos os seres humanos, Deus libera o alimento porque ele ama a sua criação. O segundo tópico, o comentarista fala sobre as nossas necessidades emocionais, sobre a nossa mente.
A Bíblia Sagrada ela é de tal forma completa e maravilhosa que ela deixou para nós a administração dos nossos pensamentos. Tanto o Antigo Testamento, e aqui deixarei os versículos, quanto também o Novo Testamento, deixa bem claro que nós precisamos administrar os nossos pensamentos. O doutor Augusto Cury fala muito sobre isso, sobre gerenciar os nossos pensamentos, sobre síndromes como a síndrome do pensamento acelerado e muitos transtornos que existem na mente dos seres humanos nos dias de hoje, simplesmente por alguns motivos, principalmente espirituais, que é não olhar a beleza da vida e ser grato a Deus pela sua própria existência. O ser humano muito consumista, ele sempre quer mais, nunca se agrada, sempre reclama, nunca tem fim a sua sede por possuir, e isso se torna um próprio laço. Tanto é que na parábola do semeador de Mateus 13, do 1 ao 9, o Senhor Jesus diz que as pedras e os espinhos são motivos de nós ficarmos como árvores infrutíferas, ou seja, se preocupar tanto com os cuidados desta vida que não geramos frutos espirituais para Deus e para este mundo. Nos esquecemos de Deus. Então, o alvo não são as coisas desta vida, principalmente, mas primeiramente Deus, que cuida da nossa alma. No Antigo Testamento, os salmistas falam muito sobre isso, sobre a sua alma que estava perturbada, mas quando a mente está boa, até o corpo fica bom. E isso é provado cientificamente. Médicos dizem que pacientes oncológicos em que têm motivação, que cantam, que pensam em Deus, que vai ficar tudo bem, mesmo que os médicos saibam que essa pessoa vai morrer, essa pessoa sempre tem um quadro de resistência ou de melhora antes até da própria morte, porque elas querem insistir em viver, elas desejam viver, lutam pela vida e as suas células reagem positivamente quanto a isso. Olha como isso é glorioso. É comprovado também que quando temos muitas tristezas, muitas angústias, muito estresse e muita ansiedade, isso gera enfermidade, em especial também o câncer. Então, o que é a depressão? Depressão é o sofrimento pelas dores do passado, trazer à tona muitas dores da nossa vida. O estresse é simplesmente o sofrimento do agora, daquilo que está importunando. E a ansiedade é o sofrimento por aquilo que nos aguarda, o sofrimento pelo futuro, ansiosos. E a exortação de Cristo é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Deleita-te também no Senhor, ou seja, se agrada-te dele e se lança sobre ele. O salmista do Salmo 63, ele mostra que nós precisamos ter sede de Deus. Não sede apenas das coisas desta vida. Não apenas que as coisas que desejamos sejam supridas. Vivemos nessa época, a época dos sonhos. Sonhe, ouse sonhar, porque Deus cumprirá os teus sonhos. Não é bem assim. O que é mais importante é a própria pessoa de Deus. Foi isso que, na preocupação do patriarca Abraão, em Gênesis capítulo 15, Deus aparece para ele e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Deus é a preciosidade de Abraão e deve ser a preciosidade de cada um de nós. E aí não andaremos vagueando por aí. Jesus, em Mateus 11, 28, ele disse: Vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é a resposta para a cura da ansiedade, da depressão, do estresse, porque nos dá calmaria. O Salmo 46, que é o salmo que expressa a fé perfeita, o salmista diz: aquietai-vos e sabei. Então, o conhecimento sobre quem é o Deus que nós servimos nos faz entender que ele é o Deus mantenedor e que nos protege, que nos guarda e que nos consola e que sempre está presente na nossa vida. Nós vivemos uma época tão estranha e tão diferenciada que na internet é muito comum você ver vídeos, postagens e também vídeos curtos de pessoas com nostalgia de 2 décadas muito importantes para a nossa história, que foi a década de 80 e a década de 90. Foram décadas de transição, década de que a mídia era diferente, década que a criação das crianças brincando na rua, as crianças conversando na calçada, brincando de bola, brincando de taco, né? Então era uma criação diferente, em que íamos na sexta-feira para a locadora para alugar um filme, uma fita cassete,
ia entregá-la na segunda-feira e daria para assistir o filme 3 ou 4 vezes antes de entregar o a fita, não esquecendo de rebobinar para não pagar nenhum imposto. Assim como também ir para uma outra locadora, que é a locadora de videogame, para jogar Nintendo, para jogar Mario Bros. Esperar pessoas jogarem 1, 2 horas para a gente jogar meia hora por 25 centavos. Então essa era a vida. A rede social era literalmente se encontrar com os outros. Então a expressão do amor e da amizade era muito mais presente. Então a consolação era diferenciada, era muito mais presente. Hoje em dia, nós estamos completamente sobrecarregados, investindo na dopamina do nosso cérebro, vendo coisas belas, coisas engraçadas na internet, e quando o ser humano vai ver, a sua alma não está satisfeita, não trouxe felicidade. Pelo contrário, ele fica cansado de tanto ver aquilo. Pessoas ansiosas, estressadas e até com inveja por estar vendo a vida dos outros através das redes sociais, onde os especialistas dizem não tenha rede social. Simplesmente a dica de quem é especialista e é honesto é essa: não tenha rede social. Então,